Vamos lá, Leãozinho, quem faz aniversário hoje? Olha, hoje tem muita gente querida aniversariando. O cantor Daniel está aniversariando hoje, maravilhoso. Parabéns, A adoramos. cantora Ana Carolina, minha querida, também está aniversariando hoje, maravilhosa. Maria Rita também, cantora maravilhosa, está aniversariando Adoro, hoje. parabéns. O ator Tiago Oliveira. O Neto, meu querido Neto, apresentador, comentarista esportivo, ex-craque, né? Parabéns também. Meu amigo Álvaro José, comentarista de esportes, né? Pai da Fernandinha Paes Leme. Hoje também o Renato Gaúcho, ex-jogador, técnico de futebol, maravilhoso, lindo, gostoso. Enfim. Parabéns. Parabéns. Tiago Torricelli, repórter. E Antônio Carlos Rebesco, que foi meu professor de televisão, diretor de imagens, maravilhoso, pipoca lá da TV Cultura. E hoje também uma saudade imensa desse grande querido amigo e grande comediante, Rony Rios, que foi a velhinha surda da praça. Que falta ele faz. Saudosíssimo, né? Muito saudosíssimo. Querido. Bom, e falando em saudade, com toda certeza para o povo britânico, ela depois de 70 anos, né, de reinado, vai deixar muita saudade, Antes né? de eu nascer, ela já era rainha. Pois é, né? Quanta coisa ela presenciou enquanto rainha. Enquanto rainha. vida, então ela soma números impressionantes, de fato. E aí tivemos a morte da rainha Elizabeth II aos 96 anos. Roda o VT, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso aqui no estúdio. De improvável rainha, Elizabeth II se tornou a chefe de Estado mais longeva do Reino Unido, ocupando a posição por 70 anos. Improvável, pois era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão ao trono. No entanto, o destino coroou Elizabeth Alexandra Mary Windsor aos 25 anos de idade, após a morte do avô e do pai e a desistência do tio. Quando a coroação aconteceu em 1953, Elizabeth já era casada com Philip Mountbatten, o Duque de Edimburgo e seu primo de terceiro grau, e já tinha 2 de seus 4 filhos, a princesa Anne e o príncipe Charles, agora rei. De perfil discreto, Elizabeth II sempre evitou aparições públicas frequentes e nunca teve o costume de conceder entrevistas. Durante os diversos escândalos que atingiram a realeza britânica, ela sempre se manteve firme e diplomática. Isso inclui a traição de sua ex-nora, Sarah Ferguson, o relacionamento do filho Charles com Camilla Parker Bowles, a morte da princesa Diana, a saída do príncipe Harry da família real após se casar com Meghan Markle e o envolvimento de seu outro filho Andrew no escândalo de exploração sexual. Colecionadora de recordes, em 2015 superou o tempo de reinado de sua tataravó, a popular Rainha Vitória, que durou 63 anos. É a governante com mais viagens no mundo, sendo 270 visitas oficiais em 115 países. Em novembro de 1968, a rainha fez a sua única viagem aqui ao Brasil. O país vivia o período mais duro da ditadura militar. Elizabeth II tinha 42 anos e visitou 6 cidades durante 11 dias. Era ainda bem jovem quando esteve aqui, né? Falou-se muito aí, nesse momento que ela esteve no Brasil, do Maracanã, da visita dela, da entrega do prêmio Pelé e tal. Mas aqui em São Paulo, ela esteve em 2 lugares que até hoje se orgulham muito de ter recebido a rainha, que é o Terraço Itália, que é um restaurante tradicionalíssimo aqui de São Paulo, né? A inauguração do MASP também, foi ela que participou, e também o Hotel Jaraguá, que é um hotel tradicional de São Paulo, que a hospedou, né? Então, até hoje eles têm isso como trunfo. São pontos turísticos por isso também, né? Por isso também, exatamente. Bom, agora com a morte de Elizabeth, quem sobe ao trono é
Príncipe O Charles, Príncipe Charles, né? é. Que estava ali, é o primeiro da linha de sucessão Charles dela, III, agora né? vai ser conhecido como Charles III, exatamente. Ele assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países, né? Que tem o monarca britânico como chefe de Estado. E são eles, entre eles, também a Austrália e o Canadá. Ele já fez aí um pronunciamento, né? Falando sobre a grandeza, né? Do que Elizabeth representou e ainda representa, né? Para os britânicos. E isso é uma história que não se apaga. Afinal de contas, ela é a segunda, entre todas as monarquias do mundo, ela é a segunda rainha que mais tempo ficou num trono. Ela só perde para Luís XIV da França, que ficou por 72 anos no trono. Então, quer dizer, é muito tempo realmente, quanta coisa ela presenciou e tudo que ela sempre trouxe de inspiração, né? Afinal de contas, eles têm esse papel muito representativo, né? Para os britânicos, muito mais do que interferir nas decisões do país, nos rumos que o país leva, politicamente falando, tem esse papel representativo da família real também. A gente teve no ano passado, né, a perda do marido dela, o príncipe Philip, com 99 anos. E né? É interessante, né? A gente estava falando dessa relação, né? Logo depois ela quando um casal faleceu. fica muitos e muitos anos casado, Quando um se vai, pouco tempo depois, o outro acompanha, infelizmente, né, Leãozinho? E ela tinha essas marcas, né? As roupas e tal, virou um ícone pop, né? Exato. Porque eram coisas muito características dela que marcaram, né, o mundo. E a gente não imaginava que isso fosse acontecer essa semana. Afinal de contas, a gente teve aí a primeira-ministra britânica, né? Que foi empossada logo na terça-feira. Ela estava tão que ela esteve junto com aquela ela, saia xadrez, né? Sim, estava bem disposta, parecia, né? E de repente teve essa piora no estado de saúde. A família começou a ser chamada, o que já causou aí um alvoroço na imprensa internacional e nos britânicos, especulando sobre o estado de saúde da rainha, a família sendo chamada lá na casa de verão, né? Da família, e na Escócia, né? O Balmoral, né? Como eles conhecem. E aí, realmente, veio essa notícia que os britânicos não queriam ouvir, né? Mas aos 96 anos, eu acho que é uma vida muito mais a ser celebrada do que lamentar pela morte. Afinal de contas, tantos feitos e quanto tempo... muita gente torcia para ela chegar aos 100, né? Exato, exatamente. O que acontece a partir de agora? Inicia-se um luto, né? De muito e muito tempo, ao contrário do que aqui no Brasil, né? Por mais que a pessoa tenha notoriedade, em pouco tempo a gente consegue resolver a questão dos funerais e das celebrações. Por lá, inicia-se um luto de semanas, né? E acredita-se que o enterro mesmo vai se dar em torno aí de uns 10 dias, né? Para que todos os britânicos consigam se despedir. Inclusive o Charles já chegou em Buckingham, né? No palácio. Isso, agora. E já cumprimentou, ele estava assim muito simpático, né? Ele que não tem muito essa simpatia do povo britânico por N razões, né? Ele não é já uma figura muito carismática, mas estava ali tranquilo, né? Estava de luto, claro, com o vestuário do luto, inclusive, mas cumprimentando o povo, os súditos ali que estavam em frente ao castelo para cumprimentar também, passar os seus sentimentos ao povo britânico, né? Nossos sentimentos a todos, né? Afinal de contas, uma figura como essa tem toda a sua importância. Eu sei que existem controvérsias, muita gente dizendo de outras questões do que a monarquia sempre teve como, né, bandeira, mas que ela também lutou, né, contra muitas coisas com relação à colonização, e não vamos nem entrar nesse assunto, mas é uma figura, sem dúvida nenhuma, que vai fazer falta, emblemática, que vai fazer falta aos britânicos. E um bom reinado ao rei Charles, que ele consiga ser um bom exemplo também. Exatamente. Né? Bom, e eu quero falar de uma atriz portuguesa que me comoveu a história dela. Eu estava vendo a TV portuguesa. Daqui a pouquinho você fala? Conto já para você. Tá bom, porque eu tenho um recadinho para dar, inclusive recadinho bom, daqui a pouquinho você conta, meu amor. Vamos lá então com o Leãozinho para você contar aquela notícia. Eu pedi dessa que queria falar conta. dessa atriz portuguesa, primeiro porque ela é uma fofa. É aquela que você olha no vídeo e você já se apaixona de cara por ela. Quem é? Dona Noêmia Costa. Ela tem 42 anos de carreira. Ela teve uma vida complicada, se separou do marido, parece que o marido era meio, né, desses homens complicados e tal. E aí ela foi morar na Inglaterra durante 2 anos, largou até a profissão, foi trabalhar em outra coisa para poder sustentar a família e tal. E aí ela foi lembrada pela SIC portuguesa para fazer uma novela chamada Terra Brava. Legal. E ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela virou assim, quase a coqueluche da emissora. E ela entrou num programa tipo Sai de Baixo, que tem lá, chama Patrões Fora, e fazia o maior sucesso também. Aí ela recebeu um convite da TV Globo para fazer a novela da Glória Pérez, Travessia.
Ah, que legal. E aí, por acaso, eu estava vendo a SIC Portuguesa e vi a despedida dela, porque veio para o Brasil para fazer a novela e a expectativa dela e tal. E aí teve uma coisa muito engraçada, que eles fizeram, você vai pro Brasil, então você tem que aprender algumas coisas. Então, o que é mico? Aí tinha as plaquinhas, assim, tá? E aí ela não sabia, não tinha noção Ai, que do que era. dureza, nossas gírias, né? Ensinar, vai ter que aprender essas coisas. O que é um 71? Aí falou, está na Constituição, assim, você não se aproxime de nenhum, pelo amor de Deus. Não sei o quê. Então era muito engraçado. Já ensinou um pouquinho da nossa malandragem. E a emoção dela ao se despedir e dizendo, porque assim, como eles valorizam o Brasil, você percebe? Então era como se ela falasse, é o momento mais importante da minha carreira, desses 42 anos, né? E vou para lá a convite do Mauro Mendonça Filho e emocionadíssima, porque o Ricardo Pereira, que já é um galã da Globo há muito tempo. Já é nosso, né? Mas que é deles também lá na SIC. Então ele que fez a ponte e que fez, acho que indicou para que ela fizesse a novela. Então ela estava muito emocionada e agradecida. Então eu falei, preciso falar isso, ainda mais hoje que nós temos um chefe português aqui. Falei, preciso contar essa coisa, né?